Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje nós vamos meditar no nosso estudo de número 5, que fala a respeito do pecado, chamado pela teologia de hamartiologia. Então, hamartiologia é o estudo sobre o pecado e suas consequências na criação. O pecado é principalmente a atitude de realizar algo contra a vontade de Deus. Aquele que peca se desvia da vontade de Deus. Assim, uma das palavras gregas que define pecado é hamartia, que quer dizer perder o objetivo, tomar o rumo errado ou erro. O pecado de Adão e Eva. Ao analisarmos a árvore proibida, nota-se que seu fruto era bonito e saboroso. Esta árvore foi colocada no meio do jardim do Éden para prover um teste de obediência pelo qual o homem pudesse livremente escolher entre obedecer ou não a Deus e dessa maneira desenvolver o seu caráter. Deus deu ao homem o livre-arbítrio para agir livremente. Sem a vontade livre, o homem teria sido meramente uma máquina. Nesta história existem 4 pontos chaves, a saber, a tentação, a culpa, o juízo e a redenção. A tentação. A tentação pertence à natureza humana e está ligada ao que causa desejo e desperta a vontade para o pecado. A tentação em si não é pecado. O pecado começa quando a pessoa é envolvida por sua própria cobiça. Deus não é o tentador, pois ele a ninguém tenta, como está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13. Portanto, é importante frisar que ninguém é tentado acima do que se pode suportar. Satanás é o principal agente tentador. Com grande astúcia, ele oferece sugestões, as quais, ao serem abraçadas, abrem caminhos a desejos e atos pecaminosos. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 1, ele utilizou-se da serpente para tentar o homem. Essa tentação envolveu algumas ações. Ele fala com a mulher que não tinha ouvido diretamente a proibição divina. Ele espera até que Eva esteja só. Ele semeia dúvida e suspeita no coração da mulher. Ele lança a tríplice dúvida acerca de Deus. Dúvida sobre a bondade, insinuando que Deus está retendo alguma bênção. Dúvida sobre a retidão, certamente não morrerás. Dúvida sobre a sua santidade, não quer que sejamos sóbrios. A culpa. Após o pecado, Adão e Eva experimentaram um miserável sentimento de culpa que os fez ter medo de Deus. Percebendo eles que estavam nus e com a consciência culpada, em demonstração da perda da comunhão, fugiram da presença de Deus. Após o pecado de Adão e Eva, como a carne venceu o espírito, a humanidade sofre com o conflito entre a carne e o espírito. O juízo. Todo pecado é julgado por Deus. O juízo de Deus em relação ao pecado de Adão e Eva trouxe consequência a todos os envolvidos.
Sobre a serpente passou a rastejar. Sobre a mulher, a presença do pecado tem sido a causa de muito sofrimento. Sobre o homem, o castigo consiste nas decepções e aflições que muitas vezes acompanham o trabalho, além da maldição física que se apossou da terra. Também é certo que o pecado humano tem dificultado de maneiras o labor. Portanto, és pó, e em pó te tornarás. Glória a Deus. A redenção. Deus, ao perceber que Adão estava em pecado, providenciou um meio de redenção, inicialmente com a pele de um animal e de forma definitiva a promessa de seu Filho Jesus Cristo. Glória a Deus. Tipos de pecado. Pecado congênito. É o pecado herdado de Adão, pois ele no Éden representava toda a humanidade. Pecado involuntário é o pecado cometido sem a intenção, normalmente por pensamentos, gestos e palavras. Pensamentos. Pensai nas coisas que são de cima 24 horas. Temos que ter o capacete da salvação. O egoísmo. Devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Para conseguirmos isso, temos que deixar Cristo viver em nós. O pecado voluntário. Pecado voluntário é o ato premeditado, planejado e proposital. Pode ocorrer por dois motivos: por comissão ou por omissão. O pecado por comissão ocorre quando a pessoa faz o que não deve. O pecado por omissão acontece quando a pessoa não faz o que deve fazer. Exemplo desse pecado é a atitude do filho pródigo. O ato de Davi que cometeu um adultério e um homicídio. O pecado voluntário também pode ser cometido com língua, calúnia, mentira, premeditar o mal contra o irmão e alimentar um mau pensamento é pecado voluntário. Vamos dar uma paradinha aqui. A palavra de Deus, ela trata esse pecado voluntário como iniquidade, né? É aquele pecado que a pessoa comete deliberadamente, e o interessante é nós vermos que não importa se a pessoa sabe se aquilo é um pecado ou não, ela pode estar cometendo sem nem mesmo saber que é pecado. Então, quando nós orientamos os nossos filhos, né? Quando nós ensinamos os nossos discípulos a respeito daquilo que é pecado, daquilo que não é pecado, nós podemos estar livrando ele de estar cometendo uma iniquidade, né? Que é aquele pecado que a pessoa comete deliberadamente e muitas vezes, né, em alguns casos, nem quer deixar de cometer aquele pecado. Nós temos como exemplo também, né, um exemplo clássico disso daí é o adultério, né? A pessoa, você vê que o mundo pensa assim, né? Que o adultério ele não é um pecado, mas é uma coisa que todo homem deve praticar. O mundo pensa assim. E aquele que não pratica, ele
ele não está agindo de acordo com o mundo, né? Então a gente vê que isso é um pecado que é cometido deliberadamente, que é incentivado, né, no mundo, e por mais que eles não entendam, isso não deixa de ser uma iniquidade. Graças a Deus nós sabemos disso e não cometemos esse tipo de pecado. E glória a Deus. Vamos dar sequência. As consequências do pecado. O pecado inquieta e aflige o pecador. O pecado interrompe a comunhão com Deus. O pecado rouba a alegria da salvação, que é a certeza da salvação dada pelo Espírito Santo. A adoção de filhos. O pecado escraviza o pecador. O pecado conduz à morte eterna. O pecado exclui o homem do céu. O pecado conduz à morte física prematura. O pecado em relação ao pecador. O não convertido é todo aquele que vive na prática do pecado. Este peca para a morte, pois está entregue às paixões da carne e ainda não conheceu a verdade que liberta. O homem sem Deus não tem o Espírito Santo e peca deliberadamente. Assim, ele já está morto em pecados e ofensas. No momento da morte física, ele entrará no mundo invisível na mesma condição. Então, no julgamento, o juiz pronunciará a sentença da segunda morte, que envolve indignação e ira, tribulação e angústia. O convertido. O crente não é mais pecador, porque não vive na prática do pecado. Deus escolheu para si um povo santo, especial, zeloso e de boas obras. Certamente pecamos, mas não vivemos no pecado. Se o crente pecar, ele não permanecerá no pecado. O crente tem um orientador que o dirige para uma vida de santidade, que é o Espírito Santo de Deus, né? O crente tem um advogado que o defende frente às acusações do diabo, e as boas ações de um cristão o fortalecem a vencer o pecado. Vamos dar uma paradinha aqui. É claro que quando nós vemos aqui, né, que o crente tem um advogado que o defende, nós temos que entender que para nós sermos defendidos dos nossos pecados, nós temos que cumprir alguns orientações da palavra. Um exemplo, né? A palavra fala para a gente fugir da aparência do mal, né? Então, se eu sei que eu tenho uma fraqueza, ou se eu sei que eu tinha uma fraqueza, um determinado pecado, né? Então eu tenho que fugir daquele pecado, para que a gente possa usufruir, né, desse advogado. Porque se eu não fujo da aparência do pecado, se eu sei que eu tenho uma fraqueza e eu não desvio o meu caminho por causa da minha fraqueza, seria um entendimento errado, né? Eu achar que Jesus vai ficar lá me defendendo toda vez, né? Então, para a gente receber esse benefício
nós temos que cumprir alguns requisitos que a palavra, algumas instruções que a palavra nos fala, né? Um outro exemplo lá do Salmo 1, né? Que a palavra fala assim para nós não nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Aí eu sou aquela pessoa que gosto, né, desse tipo de roda, né, de conversa. Eu não posso achar que Jesus vai passar todo o tempo advogando esse meu erro, esse meu pecado, né, de estar assentado à roda dos escarnecedores. Se algum dia acontecer e você se arrepender e não voltar mais a sentar nessa roda de escarnecedores, então nós vamos usufruir, né, desse benefício que é Jesus como nosso advogado. Então nós temos que entender que existem orientações da palavra para que a gente receba esse benefício de Jesus, porque se você continua fazendo isso, continua se assentando à roda dos escarnecedores, então isso se torna uma iniquidade, já não é mais um pecado. Você já não está mais nessa condição aqui que o crente não vive na prática do pecado, né? Então você já não está mais nessa condição. Então também você não tem o benefício da defesa de Jesus, né? Porque você se tornou uma pessoa iníqua. Iníqua é o não convertido. O não convertido, ele vive na iniquidade. Mas o crente, ele não pode viver na iniquidade. Então, o crente cometendo os pecados deliberadamente, achar que tem esse benefício aqui, que Jesus está lá advogando para ele todo o tempo, seria nós ignorarmos todo o restante da palavra, né? Que Jesus fala, aquele que me ama obedece os meus mandamentos, né? Então, se eu não obedeço os mandamentos, eu achar que ele está todo o tempo lá me advogando, é a mesma coisa daquelas pessoas, né, que acreditam que todo mundo é filho de Deus. E a gente sabe que isso não é verdade. Quando nós estamos na condição de não convertido, a palavra fala que nós somos inimigos de Deus. É bom a gente prestar atenção porque a teologia aí do evangelho da facilidade, né? Eles colocam como se Cristo estivesse lá advogando, né? A pessoa pecando, continua pecando e não quer deixar o pecado e Cristo continua advogando por ela, né? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Vamos continuar. Vencendo a tentação e o pecado. Vencer a tentação é vencer o pecado. Nosso Senhor Jesus também foi tentado, contudo, ele não cedeu à tentação. Antes, ele venceu a tentação e o pecado. Vejamos os aspectos da tentação em Jesus, conforme está lá em Mateus 4:11. Tentação à concupiscência da carne. Jesus estava frágil na carne e com fome. E o tentador falou, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Tentação à soberba da vida. Satanás continua com esse jogo. Mostra que você é melhor, superior e fora de série. Então Jesus responde, né, com a palavra. Veja que todas as respostas de Jesus foram com a palavra.
não tentarás o Senhor teu Deus. Tentar ao Senhor Deus é soberba. Deus abate o soberbo. Quando alguém quer fazer algo almejando destaque na igreja, está tentando a Deus. Olha aí, hein? Temos que tomar cuidado com isso. A tentação, a concupiscência dos olhos. Tudo aquilo que nos atrai com maior violência. O que está mais perto do processo mental é a visão. 3 coisas que mais atraem os seres humanos: poder, dinheiro e sexo. Jesus venceu a tentação produzida pelo diabo, porque aplicou seu coração a obedecer a palavra. Diante do pedido de Satanás, transforme essas pedras em pães, Jesus disse: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Diante do pedido de Satanás, joga-te daqui, Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. E diante do pedido de Satanás, me adore, Jesus disse: vai-te, Satanás. Somente ao Senhor, seu Deus, adorarás e só a Ele servirás. Então, nós olhamos, por exemplo, né, aqui, vamos dar uma paradinha aqui, de Jesus, quando ele repreende Satanás, né? E a gente vê que ele não usou somente a palavra, né? Ele não criou frases, né, para expulsar, vamos dizer, Satanás. E a gente vê hoje em dia inúmeras frases, né, que foram criadas aí. Jesus nos deixa o exemplo para nós usarmos a palavra, aquilo que está escrito, né, para a gente expulsar o demônio, porque é a palavra que tem poder, que é o próprio Senhor Jesus. Atitudes que vencem a tentação e o pecado. Seja cheio do Espírito Santo. Seja guiado pelo Espírito Santo. Jejue. A santificação quebra a vontade da carne e, em outras palavras, controla a vontade. Resista ao diabo e repreenda o diabo, como a gente viu lá, usando a própria palavra de Deus, que é o que tem poder. Como agir com as pessoas em pecados? Deus, até o último instante, promove a reconciliação com o homem, por mais pecador que ele seja. Vemos no caso de Adão, ao invés de Adão procurar o Senhor para lhe pedir perdão, é Deus que vai ao seu encontro. Quando o filho pródigo volta para casa, seu pai, que representa Deus, se põe ao longe a esperá-lo. E o caso de Judas. A reconciliação só é conseguida através de Deus, por meio do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Quando há um coração contrito, com reconhecimento do pecado e abandono, Jesus sempre pregou a operação braços abertos. Portanto, quem somos nós para julgar ou condenar alguém por causa do seu pecado? Como o Senhor perdoa as nossas ofensas, temos também que perdoar as ofensas dos nossos irmãos. Caso contrário, nem a nossa oração será ouvida. Vamos dar uma paradinha aqui. Quando nós olhamos para a misericórdia de Deus, né?
nós vemos que Deus, ele, até mesmo lá em Apocalipse, a gente vê que no final dos tempos a terra ela será destruída, um terço, depois mais um terço. Então, isso aí é Deus dando a oportunidade, né, para aquelas pessoas que recusaram tudo. E Deus está dando a oportunidade para que elas se arrependam. E nós olhamos lá também para o caso, né, de Adão e Eva, e nós vemos que quando Deus chegou lá no jardim, né, que ele perguntou para Adão, né, onde vocês estão? A gente tem que entender que Deus, ele vê todas as coisas. Então ele sabia onde Adão estava, ele já tinha visto Adão, ele viu Adão cometer o pecado, mas mesmo assim, nesse momento ele estava dando oportunidade para Adão. Então Adão teve a oportunidade de se aproximar de Deus e falar: Senhor, me perdoa, eu errei, eu pequei e eu não quero continuar desta forma. E eu tenho certeza que por tudo que nós conhecemos de Deus, tudo que nós já estudamos de Deus, Deus teria perdoado ele do erro e da falha dele. E também uma grande falha dele é colocar a culpa. Primeiro ele colocou a culpa na mulher e depois ele colocou a culpa em Deus, né? Então ele não assumiu a culpa dele. A gente faz muito isso, né? A gente não assume a nossa culpa. Muitas vezes a gente fica olhando para o nosso irmão, para a nossa irmã e acha que o problema está nele, a nossa esposa, o nosso esposo. Né? A gente acha que o problema está no mundo e não está, está em nós. Quando nós reconhecemos isso e nos humilhamos diante de Deus e pedimos perdão, nós vemos as coisas sendo mudado. Então não é o mal, o problema, o erro, não está nas outras pessoas, mas está em nós. Né? Quando nós entendemos isso, nós passamos a praticar o amor ao próximo, nós começamos a ver coisas boas nas pessoas. Né? Então nós precisamos ter esse entendimento, ter esse posicionamento diante do nosso pecado, de julgar, de ficar olhando para o nosso irmão, o nosso próximo, como se o pecado dele fosse maior do que o nosso. E uma coisa importante também, nós como igreja, né? A igreja, ela não é um lugar somente para pessoas santas, né? A igreja, a igreja física, eu estou falando, a igreja lá, a nossa congregação, é um lugar onde a gente tem que receber os pecadores. Nós temos que viver uma vida santa, não podemos deixar influenciar pelo pecado daqueles que vêm, né? De uma maneira sem entendimento. Nós não podemos deixar nos influenciar, mas também nós não podemos deixar de abrir os braços para essas pessoas. E elas vão vir todas cheias de defeito, toda errada, sem conhecimento do que, muitas vezes, do que é pecado, do que não é pecado. E nós precisamos receber essas pessoas, não podemos julgar, não podemos olhar de maneira diferente, porque foi isso que Jesus fez conosco, né? E é o que nós devemos fazer com aqueles que vêm até nós sendo pecador, né? Amém? Então, é muito importante que nós, como igreja, né, tenhamos esse entendimento. Jesus, ele recebeu as pessoas, ele não compactuava com o pecado, nunca compactuou com o pecado,
mas ele sempre amou o pecador, e nós devemos amar os pecadores e receber eles. É para isso que nós estamos sendo preparados, é para isso que nós estamos sendo treinados aqui, né? Para que a gente possa conviver com essas pessoas sem que a gente se contamine, sem que a gente se torne igual a elas, mas que a gente possa fazer elas se tornarem igual a nós que somos imitadores de Cristo. Amém? E que Deus nos abençoe.